Como maximizar seus ganhos no mercado financeiro utilizando um dos melhores tempos gráficos para identificar a tendência e os pontos de entrada e saída da operação. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e trader profissional. E no vídeo de hoje você vai aprender como realmente operar no mercado financeiro utilizando o melhor tempo gráfico para operar, para identificar a tendência, seja para identificar pontos de entrada, o stop da operação e realmente prever o próximo movimento no preço. E tudo isso na modalidade Swing Trade, aquela modalidade na qual você consegue agendar quando comprar, quando vender e não precisa passar o dia inteiro analisando o gráfico para tentar alguma oportunidade no mercado para comprar ou vender. No Swing Trade, 1 hora na semana você já consegue agendar a compra, a venda, identificar as melhores oportunidades, enquanto você tem a liberdade de rotina conquistada com uma das melhores modalidades no mercado, enquanto você busca a liberdade financeira operando no mercado, tanto de ações, no Brasil, ações americanas, criptomoedas e também no mercado de Forex, como eu sempre ensino aqui para você. E sempre com um passo a passo para você buscar rentabilidades acima de 10% por trade por operação no mercado, seja para ganhar em real quanto em dólar. Mas aqui o que eu ensino para você é com o objetivo, aprender análise técnica para saber a entrada mais assertiva na operação e também para saber o seu alvo de ganho na operação. Afinal, sem saber quando entrar na operação ou não saber qual o alvo de ganho da sua operação, inclusive não saber qual é a sua saída de emergência, que é aquela saída que nós utilizamos o stop para parar uma possível perda no mercado, uma perda inesperada, tudo isso aqui é um passo a passo. Então esses 3 pontos, a entrada da operação, saída da operação e a saída de emergência da operação, são itens que você tem que ter antes de entrar em qualquer operação no mercado financeiro. E é o que eu sempre busco aqui para você, utilizar o gráfico para saber quando comprar e quando vender no mercado. E hoje não seria diferente, eu vou mostrar para você como analisar ações ou pares de moedas no gráfico diário para saber identificar a tendência, identificar uma possível reversão de tendência, inclusive uma previsão do que pode acontecer com aquele papel, com o preço daquele papel nos próximos dias. E é com essa previsão que você vai saber o alvo da sua operação. Então vamos partir para a nossa aula de hoje. Na semana passada eu mostrei para você como operar com o tempo gráfico semanal para buscar ali a tendência do preço do ativo, identificar a direção correta do ativo que você vai operar. E hoje vamos buscar um pouco mais além. Além da tendência do preço do ativo para confirmar no gráfico semanal, vou mostrar para você como buscar a melhor entrada nas operações com a maior assertividade possível no mercado. Bom, aqui no gráfico que eu tenho para você é o gráfico diário, ou seja, cada candle desse daqui, verde ou um candle vermelho, representa um dia no mercado financeiro, ou seja, a máxima daquele dia e também a mínima daquele dia, até onde o preço chegou e até onde o preço teve aí a sua tendência de alta ou tendência de baixa dentro daquele dia. Num conjunto de todos esses candles aqui, mostra pra gente a tendência do preço do ativo, ou inclusive um momento em que o preço pode fazer um padrão para continuação dessa tendência, fazendo um movimento ascendente, ou seja, o preço tende aí para a tendência de alta, mas isso é uma leitura gráfica na qual nós olhamos o que o gráfico está fazendo, ou seja, no conjunto aqui temos a tendência de alta através desse conjunto de candles, e aqui no preço mais recente, no momento mais recente, nos últimos dias, o preço do ativo fez um padrão que mostra uma continuação de tendência. Esse padrão aqui é um fundo duplo. Depois que ele aparece em uma tendência de alta, isso mostra que o preço tende a continuar para essa tendência de alta. E quando o preço do ativo, ou seja, o gráfico, ele está numa tendência de queda, ele mostra que ele aparece aqui um padrão fundo duplo, ele mostra também que o preço tende a continuar para uma tendência de alta. Aí se cumpre uma reversão de mercado. Já quando ele aparece numa tendência de alta, mostra a continuidade daquele mercado, mas isso daqui é uma previsão, é quando você analisa o gráfico do ativo e você sabe o que aquele padrão quer dizer e o momento em que esse padrão também aparece. Se o fundo duplo aparece quando o preço está em uma tendência de alta, ele aparece no meio dessa tendência, isso aqui vai mostrar que o preço tende a continuar assim, uma tendência de alta. Quando ele aparece então no fundo, ou seja, mostra um fundo sendo formado, isso indica uma reversão de tendência. Então tem o gráfico diário, ele mostra pra gente coisas como essa, uma previsão do que pode acontecer com o mercado. Então não vale a pena, eu pela minha experiência, não vejo vale a pena você operar candle a candle, tentando identificar ali o que o candle quer dizer. Opere o conjunto dos candles, e é isso que o Swing Trade nos dá. Essa modalidade você analisa o conjunto, você faz uma leitura gráfica, essa leitura gráfica dá um ponto de entrada ou saída de uma operação.
Lógico que tudo isso daqui é uma probabilidade. Então, quando trabalhamos com probabilidade, nós também temos que nos proteger. Apesar de que, se o preço do ativo está numa tendência de alta e quando o gráfico está numa tendência de alta, ele tende a continuar nessa tendência de alta até que mostre um padrão de reversão de mercado. Enquanto não mostrar esse padrão de reversão de mercado, provavelmente não vai ter uma reversão no preço desse ativo. Então é importante que você opere a favor sempre da tendência. E vamos supor que o preço do ativo começou a fazer esse movimento lateral. Isso aqui mostra um descanso no preço, na qual o preço do ativo tende a cumprir para uma tendência de baixa ou cumprir para uma tendência de alta. Quando o preço está lateralizado, nós não sabemos qual é a direção que o preço pode tomar. Então vamos ficar de fora. Quando aparece um padrão como esse daqui, já é um padrão de continuação de tendência. Simples assim. Se continuar a repetir esse movimento, fica de fora do gráfico, parte para um outro ativo para operar. Inclusive no mercado americano, criptomoedas, mercado de forex, não importa. O importante é que você diversifique, que você tenha liberdade para operar vários ativos. E diferente do day trade ou swing trade, você consegue fazer isso, você consegue operar vários ativos. E também com muito menos exposição ao risco com buy and hold, aquelas operações para longo prazo, na qual você investe para o longo prazo de olho nos dividendos, mas o preço daquela ação pode cair drasticamente e você perder muito dinheiro e aqueles dividendos que você recebeu não compensar aquela sua perda. Então, quando trabalhamos com swing trade, nós também temos o stop da operação. E esse stop vai proteger as suas operações, que eu vou explicar mais à frente. Mas aqui o intuito que eu quero mostrar para você é como prever o que pode acontecer com o preço do ativo utilizando o gráfico diário. E por que eu utilizo o tempo gráfico diário? Porque ele é um dos mais seguros para operar no mercado. Ele nos mostra uma tendência, por exemplo, esse padrão aqui formado, esse conjunto de candles sendo formado é um padrão de continuação de tendência, inclusive padrão de continuação de tendência aqui com fundo duplo no meio de uma tendência de alta. Então tudo isso aqui, esse conjunto de candles mostra uma previsão do que pode acontecer. Mas também temos a previsão de talvez uma lateralização. Então, se continuar fazendo esse movimento lateral, não vamos entrar. Então é assim que você prevê o que pode acontecer. Vamos supor que agora que o preço do ativo, depois desse movimento aqui de fundo duplo, ele rompa essa resistência e volte a subir. E faça o nosso movimento de pullback. Ou seja, nós temos uma entrada no trade, temos inclusive uma saída no trade que seria o stop da sua operação. Então assim você protege a sua operação. Por isso que operações de swing trade você consegue ter um gerenciamento de risco muito mais adequado. Você consegue ter uma alta rentabilidade, porque você pega gráficos diários para operar, e você tem uma proteção do capital utilizando o stop na sua operação. E se engana aquela pessoa que acha que o stop da operação é somente para proteger o seu capital. O stop da operação também serve para proteger a operação. Agora você pode estar me perguntando, como assim, Arion? Espera aí que eu vou explicar tudo isso para você agora. Vamos supor que o preço ativo está fazendo esse movimento aqui. Vamos manter esse movimento aqui, vamos analisar esse movimento aqui. Eu vou dar algumas previsões, alguns exemplos do que pode acontecer para você conseguir agendar quando comprar e quando vender. O preço ativo está fazendo esse movimento, fundo duplo, correto? Inclusive um fundo aqui mais alto que o fundo anterior. Isso mostra também uma continuação de tendência. Vamos supor que o preço ele rompe o que era uma resistência, teste a resistência e nesse ponto aqui ele ignora a resistência, ele confirma que essa resistência aqui vai se transformar num suporte e volte a subir. Aqui você tem um ponto de entrada na operação e também tem o stop da sua operação abaixo da estrutura, ou seja, aqui você já tem agendado praticamente aí a sua operação de entrada e uma saída de emergência. Mas e o alvo da sua operação? O alvo da operação você pode simplesmente pegar esse movimento principal que foi formado, essa impulsão, e você pode projetar essa impulsão acima do rompimento do que era uma resistência, ou seja, nessa linha aqui que rompeu a resistência, a partir desse momento você tem um alvo de ganho que seria aqui em cima, mais ou menos aqui no topo dessa resistência, dessa próxima resistência. Inclusive, se você não quiser fazer a projeção, basta você utilizar a resistência do preço do ativo como um alvo. Por quê? O preço do ativo, principalmente no tempo gráfico diário, ele tende a confirmar suportes e resistências. Se está em tendência de alta, ele vai alcançar as resistências, vai rompendo essas resistências e transformando no suporte, até que o preço do ativo encontre uma resistência muito forte e tenha uma reversão de tendência. Mas enquanto ele estiver rompendo essa resistência, formando pullbacks acima dessa resistência, o preço do ativo ele tende a continuar a sua tendência de alta e depois forma um padrão de reversão de tendência. Colocando isso no gráfico vai ficar exatamente isso daqui. O preço tem a sua impulsão, pequeno pullback, logo depois tem um rompimento que era o antigo topo e o preço continua a subir. Tem uma nova impulsão, confirma o que era um rompimento
da resistência, logo depois ele tende a confirmar o que era a resistência, transformando num suporte, rompendo novamente que era uma resistência e assim por diante, transformando num suporte. Então isso aqui vai confirmando a tendência de alta no preço do ativo. E logo depois, o preço tende, a um certo momento, a encontrar uma resistência muito forte e forma um padrão de reversão de tendência até que ele busca um suporte do preço do ativo, que era uma resistência, vai tentar transformar num suporte. Aqui pode ficar lateralizado ou voltar a subir. Mas o preço do ativo ele sempre vai buscar resistências, e também vai buscar suportes. Aí de resistências vai buscar uma tendência de alta e suportes vai buscar uma tendência de queda ou inclusive numa reversão de tendência. Então é com isso que você vai trabalhar a favor da tendência ou na reversão da tendência, utilizando ali padrões de reversão de tendência. Muitas pessoas que estão iniciando no mercado acham que uma reversão de tendência vai haver somente com um candle no gráfico diário, um candle no gráfico de 1 hora e de 4 horas. Não acontece isso. Uma reversão de tendência precisa de um padrão para reverter. A não ser que aconteça algo muito fora do comum, mas em anos de mercado, raramente eu vi isso acontecer. Até porque se acontecer, você vai estar utilizando o stop na sua operação. E onde que o stop se aplica aqui no tempo gráfico diário? Sempre abaixo das estruturas. E agora você pode estar me perguntando, Arion, stop no tempo gráfico diário, será que não é um stop muito caro? Quando você acha que o stop está muito caro, se você tem uma projeção de alvo muito maior do que aquele possível stop, vamos supor que seu stop é de R$100 e você busca um alvo de R$300 numa operação. Quando você tem um stop, você acha que tem um stop muito caro, é porque você está colocando dinheiro demais numa operação. Então você deve trabalhar esse gerenciamento de risco e o gerenciamento ali do seu capital. Até porque você também não coloca todo o seu dinheiro numa única operação. No swing trade você consegue operar vários ativos ao mesmo tempo, várias moedas ao mesmo tempo, e inclusive consegue operar vários mercados ao mesmo tempo. Se você não estiver identificando uma oportunidade naquele momento, você pode deixar parte daquele seu capital reservado para uma próxima oportunidade. E assim que você vai trabalhando com as operações no swing trade. Mas apesar de operar com tempo gráfico diário, ser tão assertivo nas suas operações, formar padrões tão claros, de buscar tendências de forma muito mais clara, você pode também trabalhar com indicadores. Um indicador muito importante que você pode trabalhar no tempo gráfico diário é o indicador da média móvel. Ele mostra para você a tendência do preço do ativo e o momento atual daquele preço do ativo. Por exemplo, vou mostrar aqui agora para você a média móvel. Você pode ir colocar na corretora que você estiver operando, na plataforma que você estiver operando, clica com o botão direito do mouse e você vai aparecer ali um lugar para colocar indicadores. Clique em indicadores, você vai colocar média móvel. E nessa média móvel, você pode utilizar a média móvel de 100 períodos, 50 períodos, 9 períodos, 20 períodos. Eu costumo muito utilizar médias móveis maiores com médias móveis menores, que ele me dá a tendência e também ponto de entrada da operação. Por exemplo, colocando aqui em cruzamento de média móvel que você pode fazer também aí na sua corretora, ou se você estiver analisando o gráfico pelo TradingView. Aqui eu coloquei cruzamento de média móvel. A média móvel que você pode operar pode ser de 100, com uma média móvel menor de 20, ou média móvel de 50, com média móvel menor de 20 ou 18. Você pode definir as melhores médias móveis aí para você operar, mas sempre com uma maior e uma bem menor do que a outra. Geralmente, essa maior tem que ser 3 vezes aí maior do que a média menor. Por exemplo, aqui vamos supor que aqui tem uma média móvel de 100 períodos e uma média móvel de 30 períodos. Uma média móvel de 50 períodos, uma média móvel de 15 períodos, ou média móvel de 16 períodos. Então é assim por diante. Você trabalha com a média móvel maior ou a menor. Por quê? Quando você trabalha com o cruzamento da média móvel com tempo gráfico diário ou confirmando a tendência, isso daqui deixa a sua operação muito mais assertiva. Por exemplo, aqui nesse ponto aqui, que foi o momento que nós operamos aqui, inclusive na fórmula do swing trade, que é a minha turma, na qual eu ensino a ter alvos acima de 10% por trade por operação, identificando a entrada do preço do ativo, nós tínhamos feito essa operação aqui. Aqui foi feita uma entrada na operação aproveitando o pullback, após o cruzamento da média móvel e inclusive com essas médias móveis aqui ascendentes, ou seja, me confirmou a tendência e quando aparece isso, mostra para você que aquela tendência tende a continuar. Então, quando trabalhamos com duas médias móveis no tempo gráfico diário, nós temos uma confirmação de entrada, temos a estrutura que nos dá o ponto de entrada e temos, inclusive, a continuação da tendência do preço do ativo, até que forme um padrão de reversão de tendência, como aconteceu aqui, e o preço do ativo ficou abaixo das médias móveis. Quando o preço, ou seja, o gráfico do ativo fica abaixo das médias móveis no tempo gráfico diário, isso aqui indica para você que o preço tende a reverter a tendência ou ficar lateralizado. Nesse caso aqui, o preço
através somente da leitura gráfica, mostra um padrão de continuação de tendência, sendo que quando colocamos esse indicador para operar, nos mostra que aqui entrou numa confusão de mercado, na qual o preço do ativo tende a ficar um tempo lateralizado. Mas só vamos saber realmente o que vai acontecer com o preço do ativo quando ele estiver fazendo movimentos ascendentes para a tendência de alta e as médias móveis apontando para cima, ou seja, abaixo do gráfico. Ou se o preço do ativo, infelizmente, começar a tendência de queda. Infelizmente não, felizmente, que nós também podemos operar a tendência de queda dos ativos operando vendido. Você entra com uma operação vendida, ou seja, você também pode ganhar com a queda das ações. Por isso é muito legal operar no curto prazo, você tem uma flexibilidade de operações muito maior. Vamos supor que eu quero investir para o longo prazo, então eu começo ali a comprar ações baratas para daqui a um tempo receber dividendos ou inclusive ganhar com a valorização daquele ativo. Mas ninguém sabe quando aquele ativo pode reverter ou não a tendência. Então quando você compra um ativo, uma ação que esteja barata demais, com o intuito de ganhar com a rentabilidade daquele ativo, você geralmente opera contra a tendência. E quando você opera contra a tendência, você basicamente está operando a favor da probabilidade. Isso daqui são para operações de longo prazo. Quando você já opera para o curto prazo, que são essas operações que duram alguns dias, que é o swing trade, uma semana, 2 semanas mais ou menos, você sabe identificar com uma previsão muito melhor o que pode acontecer com o preço daquele ativo nos próximos dias, vai identificar tendências de alta ou tendências de baixa, aproveitar essa tendência e ganhar com a valorização ou a desvalorização desse ativo em alguns dias, operando sempre a favor da tendência. Só para você ter noção, operando somente no mercado à vista, essa valorização aqui desse ativo em alguns dias foi de 53%, mais de 53%, mas isso aqui foi o que nós conseguimos pegar em uma única operação, onde você ganha 50% do que você aplica no mercado à vista, sem contar que você pode também operar no mercado alavancado, ou seja, você tem um ganho muito maior. Isso acontece também em criptomoedas, no mercado de Forex. Vou te dar um exemplo aqui também no mercado de Forex, né? Por que eu ensino sempre a operar também outros mercados? Para você não ficar só naquela lenga-lenga, vamos dizer assim, de operar somente mini índice, mini dólar, uma ação ou outra ação. Ficar se especializando somente no gráfico de uma única ação. Não vale a pena. Você tem que se especializar em análise técnica, você operar com análise técnica para você saber analisar qualquer ativo no mercado. Aqui, por exemplo, nesse par de moeda, que é o dólar com o iene. Aplicando um tempo gráfico diário, olha que padrão bonito que está se formando aqui, junto com as médias móveis. Eu tenho aqui o cruzamento da média móvel, o preço começou a fazer movimentos ascendentes, ou seja, tendência de alta, média móvel abaixo do padrão, ou seja, abaixo do preço, média móvel menor está entrelaçada ainda no preço. Mas o que indica aqui para gente? Tendência de alta, porque isso daqui está formando um movimento de força para uma tendência de alta, então ficou lindo operar isso aqui. Se você estiver operando no mercado de Forex, você pode identificar uma oportunidade operando esse movimento, ou seja, aqui é um padrão que indica uma tendência de alta. O que eu posso fazer nesse movimento aqui no mercado de Forex? Ir lá para o tempo gráfico de 4 horas e buscar a melhor entrada. Que melhor entrada é essa? É quando o preço do ativo faz esse movimento no tempo gráfico menor, ou seja, ele faz um pullback no tempo gráfico menor, enquanto você identificou uma grande oportunidade no tempo gráfico diário, por exemplo. E qual é o alvo da sua operação, utilizando aqui o tempo gráfico diário no mercado de Forex? Lembra que eu falei que você pode utilizar a projeção? E você também pode ter o alvo da sua operação com a resistência, já que o preço está numa tendência de alta. Aqui eu tenho uma resistência, ou seja, o preço em uma tendência de alta, ele tende sim a buscar uma resistência no preço do ativo. Então isso que pode acontecer, o preço pode continuar aqui a ter movimentos ascendentes, fazendo pullbacks, aí, fazendo movimentos maiores que o outro até que atinja esse alvo aqui. Então a partir daqui pode se operar comprado, porque ele está fazendo um padrão de força e as médias móveis também estão indicando um padrão de força no preço do ativo. Então é assim que você vai sempre trabalhar, a favor da probabilidade. É a favor da probabilidade, ou seja, a favor da tendência que você tem. Lucro no mercado brasileiro, lucro no mercado americano, lucro no mercado de Forex, lucro no mercado de criptomoedas, não importa. O importante é que você saiba analisar o gráfico para ter essa alta rentabilidade e você ter o conforto de trabalhar da sua casa 1 a 2 horas na semana e ganhar dinheiro operando no mercado de swing trade. Seja você iniciante ou se você já está em um nível um pouco mais avançado, mas ainda não consegue viver do mercado. Isso aqui é importante, deixar o trade simples, deixar as suas operações o mais simples possível para operar. Então, se eu tenho esse padrão aqui dando a intenção que o preço vai continuar a tendência de alta, pronto, marco aqui a agenda da minha corretora aí que eu estiver operando,
agendo meu alvo da operação. O stop sempre abaixo das estruturas. Nunca coloque o stop abaixo de um único candle, porque foi um candle que parece ser um candle de alta. Eu falei lá atrás para você que o stop loss ele não protege somente o seu capital, ele protege também a operação. Por exemplo, o preço do ativo está aqui subindo, está fazendo esse movimento aqui ascendente. Deixa eu desenhar aqui para você. Está fazendo esse movimento aqui ascendente, correto? Vamos supor que você está colocando seu stop abaixo da estrutura. Então, se eu estou colocando meu stop abaixo da estrutura, vamos supor que eu entrei exatamente aqui no rompimento. Meu stop inicial foi aqui. O preço continuou subindo. Então, meu stop que era aqui, ele foi para cima novamente. Ou seja, o que é um stop loss transforma em um stop gain. Quando eu ponho abaixo da estrutura, eu protejo a minha operação e protejo o capital, porque se o preço do ativo continuar subindo, ele não vai vir aqui no tempo gráfico diário, pegar o meu stop e vai continuar subindo. Isso geralmente não acontece. A probabilidade é que ele faça um pullback, faça um padrão bem tradicional no mercado, que é o pullback aparecendo até 30%, 40% desse movimento principal e voltando a subir. Se o pullback simplesmente voltar aqui, bater no que era um suporte para voltar a subir, ele geralmente vai entrar no período de lateralização. Então, quando você opera com tempo gráfico diário, você protege também o seu stop, na operação protege o seu capital com o stop e também você protege a sua operação. E aí você consegue aproveitar um grande movimento de alta que tem geralmente no tempo gráfico diário, aproveitando esse movimento e transformando o que é um stop loss em um stop gain. E assim você faz dinheiro no mercado financeiro, com padrões muito mais claros de ser visto, e inclusive com o tempo gráfico correto para identificar uma entrada e saída da operação de emergência, inclusive com alvos na sua operação. É simples assim trabalhar com o tempo gráfico diário nas operações de curto prazo, fazer dinheiro com esse tempo gráfico no mercado financeiro. Bom, tenho certeza que essa aula aqui vai te ajudar a operar melhor no mercado financeiro. Deixa aqui embaixo a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu mesmo posso responder a sua dúvida ou fazer um vídeo com a sua sugestão de conteúdo. E para ser avisado sobre um próximo conteúdo, que eu sempre disponibilizo o máximo de conteúdo gratuito para te ajudar, se inscreva no canal. Assim você vai ser avisado assim que sai uma nova aula no canal. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.